Oi pessoal, então nós estamos continuando aqui o nosso terceiro bimestre na matéria de Geografia para o oitavo ano B. Estamos dando continuidade aqui ao nosso terceiro bimestre na matéria de Geografia para o oitavo ano B, sendo este o primeiro de 3 vídeos referente às nossas aulas de hoje. Certo? E aí nós estamos então falando sobre a nossa América Anglo-Saxônica, destacando agora alguns países. Lembra que a América Anglo-Saxônica, composta por 2 países, nós iniciamos então lá no nosso módulo 11, falando sobre os Estados Unidos, os nossos aspectos humanos. Então a gente começou falando lá no módulo 11 a população dos Estados Unidos, e agora, continuando a nossa avaliação sobre a América Anglo-Saxônica, vamos dar início ao nosso módulo 12, América Anglo-Saxônica, as atividades agrícolas dos Estados Unidos. Pessoal, sempre que a gente fala sobre prática agrícola, e sempre que a gente fala sobre o setor primário, a gente está falando então sobre o setor de base, ligado ao setor de garantia de sobrevivência social. Esse setor, pessoal, ele vai trazer para nós, ele vai nos apresentar, então, as particularidades presentes nesse espaço. E muitas vezes, como essa sociedade faz uso de riquezas e de compreensões técnicas dentro do espaço rural. O campo estadunidense, ele é muito mais próximo da realidade que a sociedade vive, e não é um campo desconecto com a realidade e o pensamento que a cidade apresenta. Os Estados Unidos estão entre os países de maior produção agrícola no mundo, levando em conta quaisquer dos seguintes indicadores: área cultivada, volume de produção, valor da produção e valor de exportação. Então, em qualquer dessas categorias, a produção estadunidense, ela é insuperável, certo? Então, os Estados Unidos, ele se consagra por uma constituição agrária de sucesso. Nós vamos perceber que essa consolidação da capacidade agrária, ela é um conjunto de elementos ligado ao conhecimento do espaço e os princípios tecnológicos, certo? Então, ao conhecimento do espaço e aos princípios tecnológicos. A tecnologia entra no campo como um meio de bem-estar, como um veículo de garantir o desenvolvimento do espaço. Essa prosperidade no campo foi alcançada graças à conjugação de diversos fatores, com destaque para os seguintes: primeiro, grande extensão de solos férteis. Segundo, presença de enormes áreas com relevo plano. Terceiro, variedade de tipos de climas. Quarto, disponibilidade de mão de obra. Quinto, grandes e ricos mercados consumidores internos. Sexto, facilidade para exportação dos excedentes. Lembra que o primeiro objetivo é atender o bem-estar da própria população, o excedente, comercializado internacionalmente. Algumas áreas, no entanto, só puderam ser ocupadas graças aos elevados investimentos e uso intenso de tecnologia, já que apresentam condições naturais por vezes difíceis para a agropecuária. Os Estados Unidos, eles tornam todo o território viável. Eles não compreendem uma dificuldade geográfica como um impedimento agrário. Essa é a grande diferença que nós podemos compreender aqui. Os Estados Unidos não compreendem uma formação geológica
irregular como um impedimento, mas eles entendem toda a área como uma possibilidade de cultivo, desde que esta área seja trabalhada com princípios tecnológicos. Esse é o grande diferencial aqui. Pessoal, como eu já coloquei, eu vou colocar aqui de novo. O grande diferencial do campo estadunidense não está somente na capacidade produtiva, ou seja, no que ele produz, mas está na forma como ele produz. Entender que a capacidade produtiva ela é possível agregando-a conceitos tecnológicos. A tecnologia não é um elemento da cidade, mas é um elemento de bem-estar. Então, se ela é um elemento de bem-estar, ela pode estar integrada em qualquer prática social. Características básicas. O conjunto de todas as atividades agrícolas estadunidenses gerou apenas 1,1% do PIB do país em 2016, o que pode parecer pouco e sem importância, mas isso não é verdade. Pessoal, nós abrimos o módulo na imagem que você tinha na tela, na imagem anterior, vocês abriram um módulo que dizia assim: os Estados Unidos estão entre os países de maior produção agrícola no mundo, levando em conta quaisquer dos seguintes indicadores: área cultivada, volume de produção, valor de produção e valor das exportações. Pessoal, se essa sociedade ela tem a maior capacidade produtiva do mundo e ao mesmo tempo o PIB gerado pelo campo é tão irrisório, a gente já tem que parar um pouquinho e entender que a gente está diante de uma sociedade altamente capacitada, com condições de desenvolvimento econômico a serem analisados cuidadosamente, tá? Essa é a nossa percepção. Porque o PIB estadunidense gerado pelas atividades agrícolas corresponde a 1,1% do PIB. Olha lá. Os Estados Unidos geraram em 2016 um PIB de 18,5 trilhões de dólares. Portanto, 2,1% desse valor é algo em torno de 224 bilhões. O que coloca o país entre os de maior produção agrícola do mundo, do ponto de vista de valor. Observe os dados da tabela a seguir, que mostra a posição dos 4 maiores países agrícolas do mundo. Em conjunto, eles realizam quase metade do valor gerado por esse setor da economia. Primeiro lugar no ranking é a China, segundo a Índia, terceiro os Estados Unidos, quarto o Brasil. Pessoal, uma pergunta. Esses 4 países, a gente nem vai pontuar a questão do mundo. Esses 4 países, eles têm um único elemento em comum. Esse elemento em comum é a sua extensão territorial. Todos esses 4 países apresentam estas extensões territoriais de destaque. Todos esses 4 países apresentam extensões territoriais de destaque. Isso significa que a condição de desenvolvimento econômico dentro do campo, ela é ampla, entretanto, ela não é a essencial nos Estados Unidos, mas ela se faz essencial perante o mundo. Uma produção de destaque, inquestionável. A capacidade produtiva é inquestionável, certo? A gente pode olhar essa produtividade de duas maneiras. Primeiro, pelo olhar da própria produção.
Segundo, pelo entendimento da produção aplicada ao globo. Dentro dos Estados Unidos, a produção tem um significado. Analisada isoladamente no globo, ela tem outro significado. Dentro do Brasil, dentro do próprio Estados Unidos, essa produtividade ela tem um valor irrisório. Dentro da aplicação global, ela tem um valor de destaque gigantesca. A grande questão que nós temos aqui, os Estados Unidos não vivem uma dependência do setor primário. Esse é um ponto de destaque que a gente tem que entender. Os Estados Unidos não vivem uma dependência do setor primário. Mas o setor primário é uma das atividades exercidas por esse grupo. É uma das atividades efetuadas por esse grupo. Não é a essencial. O grande diferencial, ele não vê impedimentos no seu território, mas ele enxerga o seu território como um espaço de múltiplas possibilidades. Ele enxerga o seu território como um espaço de múltiplas possibilidades. Para entender a importância dessa atividade para a economia estadunidense, vamos estudar algumas de suas principais características. Primeiro ponto, redução da população economicamente ativa no campo. Desde o começo do século XX, a parcela e o número de trabalhadores no campo vem diminuindo rapidamente nos Estados Unidos, sendo uma das menores no mundo na atualidade. Uma das formas de avaliar desenvolvimento econômico é observar a distribuição da população economicamente ativa pelos setores produtivos, tá? Então, uma das formas de definirmos o desenvolvimento de um país é avaliarmos a distribuição da população economicamente ativa entre os setores produtivos. A população economicamente ativa de trabalhadores no campo estadunidense é muito pequena. O que já nos leva ao entendimento de que esse campo ele tem elementos de diferenciação. Esses elementos de diferenciação podem ser denominados como tecnologia. A tecnologia no campo causa, então, esta mudança, essa troca de foco, certo? Causa, então, essa mudança da população em troca da questão tecnológica. Segundo ponto, produtividade em elevação. Em 1950, cada agricultor produzia alimentos suficientes para sustentar aproximadamente 17 pessoas. Em 2015, essa média subiu para quase 327. Durante esse período, como vimos no gráfico, houve redução do número de trabalhadores do campo, enquanto o uso de tecnologia rural cresceu bastante, o que explica esse enorme aumento da produtividade. Lembra, o que é produtividade? A produtividade é você ampliar a quantidade de produtos sem que haja necessidade de ampliar o tamanho do território. Então eu passei a produzir mais no mesmo território, tá? Isso é uma das conquistas das capacidades tecnológicas. Então a tecnologia nos deu esta possibilidade, a tecnologia nos apresentou esta possibilidade. Ampliarmos a produtividade sem que haja a necessidade de se ampliar o espaço. Eu mantive a mesma área produtiva, entretanto, graças às questões tecnológicas, eu passei a produzir muito mais. Alto rendimento da terra. Em 1950, cada hectare plantado gerava uma produção anual média com valor de $123.
em 2015, esse valor chegou a quase 3 mil dólares. Graças a isso, os agricultores estão entre os grupos sociais mais ricos dos Estados Unidos, com renda per capita de mais que o dobro da média nacional. Então, alto rendimento da terra. Se amplia-se a produtividade, amplia-se a capacidade lucrativa. É proporcional. Se eu passei a produzir mais, eu vou passar a ganhar mais. Por isso, o alto rendimento da terra. Integração com a indústria, ou seja, agroindústrias. Entender que a indústria não vive desassociada ao campo. A moderna agropecuária estadunidense está cada vez mais integrada às atividades econômicas urbanas. Ela se relaciona com o comércio, os serviços e as indústrias situadas nas cidades. Isso ocorre porque muitas indústrias utilizam produtos agropecuários como matéria-prima. Por outro lado, as fazendas usam produtos vindos da indústria, como máquinas, equipamentos agrícolas, sementes geneticamente modificadas, inseticidas e fertilizantes. Isso gera interdependência entre campo e cidade. Pessoal, lembra que eu comecei falando nesse vídeo? Entender que a capacidade do campo, ela está associada diretamente com as capacidades tecnológicas, porque elas foram indissociáveis. Aí vocês têm lá Estados Unidos aí na tela, agronegócio, inter-relação campo-cidade. Entender que o campo e a cidade, eles não são espaços opostos, mas eles devem ser compreendidos como espaços complementares. Esse é o nosso principal ponto de discussão. Nós muitas vezes enxergamos o campo e a cidade como áreas opostas. Mas nós temos que entender que o campo e a cidade são áreas de interdependência. E se estes são espaços de interdependência, o bom desenvolvimento e o bom andamento de um lado gerará por consequência o bom andamento e o desenvolvimento do outro lado. Essa é a nossa percepção. Se eu tenho um bom andamento e o desenvolvimento da cidade, consequentemente o desenvolvimento dessa cidade irá atender o bem-estar do campo. Quando o campo consegue uma capacidade produtiva elevada, um bem-estar econômico elevado, por conseguinte, esse bem-estar também irá ser visível na cidade. Então, se a cidade está bem, atende às condições do campo. Se o campo está bem, atende às necessidades da cidade. Essa troca de bem-estar, ela é proporcional. Essa troca de bem-estar, ela é proporcional. Então, um espaço atende ao bem-estar do outro. E ambos que se desenvolvem. Esse desenvolvimento do campo e da cidade não pode ser compreendido como uma ação indissociável. Pelo contrário, são elementos complementares. O princípio da agroindústria, ela vai fazer com que a indústria entre no campo não no sentido de concorrência, mas no sentido de parceria, de contribuição para a ampliação das capacidades produtivas, para a ampliação da produtividade, para a ampliação da nossa produtividade. As capacidades tecnológicas entram no campo para atender e ampliar as capacidades produtivas. E é isso que a tecnologia atende ao campo. É isso que existe a nossa relação entre campo e cidade, onde ambos os espaços se desenvolvem de maneira cooperada, certo? Se desenvolvem de maneira em conjunto. Vai ficar então para casa, pessoal, do nosso módulo 11, a atividade 3, página 235. Atividade 3, página 235. Então, para casa, atividade 3, página
235. Façam atividade, pessoal, e me enviem pelo aplicativo Vindimo, certo? Então façam lá nossa atividade 3, página 235, na apostila, e me enviem pelo aplicativo Vindimo. Lembrando, sem aquele aviso, quem não consegue me enviar pelo Vindimo pode me enviar por outro aplicativo, tá? O importante é que faça a lição e que esta seja enviada. Certo, pessoal? Tchau, pessoal. Até a nossa próxima atividade. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de fazer atividade e de me enviarem pelo Vindimo. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima atividade. Tchau.